Olá, queridos alunos e alunos do sétimo ano, bom dia. Nós estamos hoje assim um pouquinho mais distantes, né? Porque eu estou em reunião com os pais, mas eu estou deixando essa gravação para a gente fazer a correção daquela atividade que ontem nós encaminhamos para casa, né? A atividade estava lá na plataforma da UNO, e vocês devem ter pego essa atividade para poder responder. Essa atividade nós vamos fazer a partir do texto da gramática da página 15, né? Então, eu pedi a vocês que fossem até ao texto e, de acordo, após a leitura do texto, vocês viessem para responder algumas questões, para a gente aprofundar um pouquinho mais os conceitos sobre frase, oração e período, tá bom? Então, eu vou projetar um pouquinho o texto aqui para que a gente possa ir respondendo as questões. Nossa primeira questão lá é a quantidade, quantos parágrafos compõe o texto, né? E aí eu quero lembrar um pouquinho a vocês a questão do parágrafo, né? Parágrafo começa com aquele distanciamento da linha esquerda do seu caderno, e ele conclui com o ponto final daquele período, tá? Então, é dentro do mesmo texto, sempre um parágrafo termina quando você dá o ponto, e ao mudar para a linha seguinte, você dá outro distanciamento da linha esquerda do seu caderno e começa um outro processo, tá bom? Eu quero lembrar um pouquinho a vocês aquela ideia de frase de períodos. Lembra que frase é o ordenamento de palavras com algum sentido. A frase ela pode ter verbo ou não ter verbo, né? Quando a frase não tem verbo, nós dizemos que essa é uma frase nominal, porque ela não tem verbo. Por exemplo, se eu digo assim, ela tem sentido, mas não é, por exemplo, uma oração, porque a oração ela gira em torno de um verbo. Para ser oração, precisa ter verbo, né? E o conjunto de orações, ou seja, palavras, frases com sentido, que giram em torno de um verbo, formam um período, né? Então, por exemplo, se eu digo assim, choveu, choveu é uma frase, tá certo? Por exemplo, você diz assim, atim, é uma frase, só que ela não é um período, ela não é uma oração, porque ela não tem, não gira em torno de um verbo, né? Então, a gente vai pegar nosso exercício e vamos, esse nosso texto, tá bom? Esse é o nosso texto, está lá na página 15. E aí, eu quero lembrar para vocês que a primeira questão é quantos parágrafos compõem o texto? Ó, eu tenho um parágrafo 1, que começa aqui em muitos e termina em unidos. Eu tenho um parágrafo 2, que começa no Brasil e termina em pública. Está vendo que esse é um parágrafo maior, esse é um parágrafo menor, mas ambos constituem-se parágrafos. Eu tenho um parágrafo 3, que começa em uma e termina em lá, todo lá. Observe que nesse parágrafo nós temos alguns pontos de continuação, assim como no primeiro, mas a gente continua com a mesma ideia dentro do mesmo parágrafo. E temos o parágrafo 4, que começa em outra diferença e termina já estou craque, tá bom? Então, a resposta da nossa primeira questão é a quantidade de parágrafos que nós temos dentro do texto. Então, nós temos 4 parágrafos. Agora, quais são os períodos do primeiro parágrafo? Então, quantas orações nós temos dentro do parágrafo, tá bom? Então, no primeiro período, se você pegar para olhar lá, vocês vão chegar assim, muitos podem achar. O verbo poder é uma locução verbal, né? Podem achar, é uma locução verbal, foi o primeiro período. O segundo período, que a escola é tudo igual, o verbo ser, tá? O terceiro período, você chega lá, Então, muitos podem achar que a escola é tudo igual, você chega lá, tá? No quarto período, tem as aulas, o verbo ter, e vai embora, tá bom? É o quinto período. Depois nós temos o sexto, mas não é assim. Observe que isso aqui tudo é um texto inteiro, só que ele é parte, como a gente está separando os períodos, por isso que as frases elas estão partidas, né? Mas quando você lê tudo, você percebe que tem aí um sentido. Mas você chega lá, tem as aulas, o verbo ter, e vai embora, o verbo ir, mas não é assim.
tá? Mas não é assim. Elas, ao verbo ser de novo, elas podem apresentar muitas diferenças entre si, tá? A locução verbal de novo, o verbo poder, o verbo apresentar, tá certo? E falarei, o verbo falar, é o oitavo período, das que existem no Brasil e nos Estados Unidos. Então, o verbo existir aqui. Então, se a gente ler tudo aqui, você vai perceber que nós temos exatamente, sem as pontuações, é claro, o primeiro parágrafo. Ó. Muitos podem achar que escola é tudo igual. Você chega lá, tem as aulas e vai embora. Mas não é assim. Elas podem apresentar muitas diferenças entre si. E falarei das que existem no ensino do Brasil e nos Estados Unidos. Então, esses períodos, tá, compõem o meu primeiro parágrafo lá do nosso texto. Tá? Vamos para a terceira questão. A terceira questão é: qual é a oração do terceiro parágrafo? Vamos voltar lá no texto. Ó, primeiro parágrafo, segundo, terceiro parágrafo, tá? Qual é a oração que forma o terceiro parágrafo? A gente disse que a oração, ela gira em torno de um verbo, né? Então, eu tenho uma das mais fáceis de perceber, primeira oração, é que, segunda oração, o verbo ser aqui, nos Estados Unidos, você vai aos professores. A minha terceira oração é essa aqui. Nos Estados Unidos, você vai aos professores, que é, ó, a nossa letra D. Quais são as frases que formam o segundo parágrafo? Aí a gente vai para o terceiro, agora a gente vai voltar para o segundo. Quais são as frases que formam o segundo parágrafo? Só para relembrar vocês, o segundo parágrafo é esse pequenininho aqui, ó. No Brasil, sempre estudei no colégio particular e aqui nos Estados Unidos estudo em escola pública. Quais são as frases que compõem esse parágrafo? Nós temos, no Brasil, sempre estudei em colégio particular, é a frase 1, e aqui nos Estados Unidos, estudo em escola pública, tá? Então, essas duas frases compõem o nosso segundo parágrafo, tá? E essas frases formam que tipo de período? Lembra que período simples, o período, ou o que eu chamo de oração absoluta, né? Se ela tiver só uma oração, uma frase, eu digo que ela é simples. Se ela tiver mais de uma, eu digo que ela é composta, que ele é um período composto. Então, como eu tenho duas frases aqui, eu digo que isso aqui é um período composto, tá bom? Então, qual é a explicação que eu dou para isso? Exatamente, porque ele é formado por mais de uma oração. Por isso que eu digo que meu período é composto. Ó, lembra que quando há mais de uma oração, e qual é a condição para ter oração? Haver verbo. Né? Então, quando há mais de uma oração, eu digo que é um período composto. Então, a minha explicação é porque ele é formado por mais de uma oração. Ou alguém pode colocar assim, porque ele é formado por duas orações, também está coerente, tá? E, por último, a nossa questão é: qual é o último período do texto? Então, eu tenho que pegar a última oração que fecha o nosso texto, tá certo? Então, esse é o quarto, certamente ele vai estar no quarto parágrafo, tá? E a última oração é a última frase formada com verbo, já que eu perguntei que é oração, tá? Que fecha o nosso texto. Então, no começo, demorei para me acostumar com esse sistema, mas agora já estou craque. Então, como eu perguntei o período, qual é o último período, eu tenho que colocar toda a oração lá como na minha resposta. Ok? No começo, demorei para me acostumar com esse sistema, mas agora já estou craque. Se eu perguntasse assim, qual é a última oração? Aí seria, mas agora já estou craque, porque é a última oração. Essa oração com as anteriores formam o último período, tá bom? Então, quero relembrar vocês que ao fazer essa correção, e se tiverem alguma dúvida, anote do ladinho que na nossa próxima aula, nós estaremos iniciando nossa aula verificando as dúvidas que ficaram a respeito dessa atividade, tá? Lá na plataforma da ONU, está postado a atividade de casa que é para hoje, para vocês fazerem, para trazer para mim na próxima semana, que é na nossa próxima aula, tá joia? Tchau, gente, um beijo, Deus abençoe vocês, viu? Ok, um abraço.